TSE aguarda documentos da campanha de Jair Bolsonaro, que pretende caçar candidatura de Lula. Polícia apreende verdadeiro arsenal de guerra que estava em poder do ex-deputado federal Roberto Jefferson. Multa para quem não vota é baixa, mas consequências podem ser maiores. Censo do IBGE está atrasado e apenas 8 estados fizeram metade do serviço. Preço da gasolina volta a subir nos postos de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Rei Charles III oficializa Rishi Sunak como novo primeiro-ministro do Reino Unido. Alunos da Bahia conquistam campeonato ao construir robôs que fazem resgate de vítimas. E no Dia Internacional do Macarrão, o brasileiro mostra que é mestre tanto no fogão como na mesa. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A campanha do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, alegou fraude no horário gratuito e, por isso, entrou com uma petição do TSE. O argumento da coligação pelo bem do Brasil é que o PT teve 154 mil inserções de rádio a mais. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, chamou a imprensa para informar que uma auditoria realizada nas campanhas dos candidatos à presidência da República detectou que o candidato do PT teve 154 mil inserções a mais que a campanha de Bolsonaro, apenas entre os dias 7 e 21 de outubro e especialmente na região nordeste do país. Nós recebemos uma denúncia de que rádios estariam publicando mais inserções do PT do que as inserções do presidente Bolsonaro. Contratamos uma auditoria. Eu hoje à tarde fui entregar informalmente para o presidente do TSE. O nosso advogado já entrou com o primeiro pedido no TSE. E pasmem a vocês agora, que ficaram impressionados com o número de 118 inserções de rádio a menos do segundo turno. As inserções, assim como o horário eleitoral, devem ser equilibradas para todos os candidatos e seguem a legislação e a regulamentação estabelecida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Rapidamente, a petição foi analisada pelo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. No despacho, Moraes argumenta que a reclamação da coligação não foi acompanhada de provas e determina que documentos sejam juntados ao processo. Na decisão, Alexandre de Moraes diz que os fatos narrados não foram acompanhados de documentos sérios e que o representante se limitou a juntar à petição um suposto relatório de veiculação em rádio gerado por empresa de tecnologia. Moraes explica que nem o relatório nem a petição detalham os nomes das rádios nem os horários que as inserções deixaram de ser veiculadas. Moraes diz que o fato é extremamente grave, pois, em tese, a denúncia aponta para suposta fraude eleitoral. Pelas redes sociais, Fábio Weingarten, que foi secretário de comunicação da Presidência da República e estava ao lado do ministro Fábio Faria durante a coletiva de imprensa, disse que toda auditoria de mídia tem como objetivo comprovar a veiculação de um filme publicitário e que a equipe de Bolsonaro tem no relatório informações como emissora, data, hora, duração e nome do filme. Ele afirmou ainda que os veículos de comunicação têm obrigação legal de manter a gravação da programação por 30 dias e que a equipe de operações da campanha está compilando todos os dados. Afirmou ainda que, neste primeiro momento, irão atestar a quantidade de inserções publicitárias nas mais de 4.800 rádios do Brasil e, num segundo momento, avaliar se as inserções foram veiculadas dentro da faixa de horário determinada pelo TSE. A campanha do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, informou que não vai comentar a atuação do seu adversário junto ao TSE. A maioria do Supremo Tribunal Federal votou a favor de manter a resolução do TSE contra as fake news. A Procuradoria-Geral da República pediu para que trechos da resolução fossem declarados inconstitucionais.
O Supremo Tribunal Federal aprovou em plenário virtual a manutenção da decisão do ministro Edson Fachin, que negou um pedido da Procuradoria-Geral da República para barrar resolução sobre fake news. Os ministros Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski acompanharam o voto do relator Edson Fachin. O presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, foi o último a votar e também foi favorável à manutenção da resolução, garantindo a maioria da corte. Em seu voto, Fachin argumentou que a resolução não extrapola a competência do Tribunal Superior Eleitoral, que tem legítimo poder sobre a propaganda eleitoral. A resolução, que foi aprovada por todos os ministros do TSE na última quinta-feira, prevê que o tribunal determine a redes sociais e campanhas a retirada do ar em até 2 horas de links com fake news. A norma permite agilizar a retirada de conteúdo com desinformação no período eleitoral. Fachin já havia rejeitado de forma monocrática o pedido inicial do procurador-geral Augusto Aras. A Procuradoria argumentou que é possível combater a disseminação de desinformação, oferecendo informações corretas aos cidadãos. A PGR pediu que Fachin revisasse sua decisão ou que o pedido fosse levado ao colegiado do STF em sessão virtual. O Supremo Tribunal Federal decidiu devolver o cargo ao governador de Alagoas, Paulo Dantas, afastado no dia 11 de outubro a pedido da Polícia Federal pelo uso de funcionários fantasmas e desvios de cerca de 54 milhões de reais da Assembleia Legislativa do Estado desde 2019. Gilmar Mendes afirmou que o Código Eleitoral proíbe medidas cautelares contra candidatos a cargos majoritários desde os 15 dias antes do primeiro turno até as 48 horas depois do segundo turno. Já Luiz Roberto Barroso considerou que há dúvida razoável sobre o afastamento pelo STJ, já que as suspeitas se referem ao período em que Dantas era deputado estadual. Após a ação que resultou na prisão do ex-presidente do PTB, Roberto Jefferson, no domingo, a Polícia Federal apreendeu um verdadeiro arsenal de guerra em sua residência em Comendador Levi Gasparian, no estado do Rio de Janeiro. Mais de 7.000 cartuchos de munição compatíveis com armas como pistolas e fuzis. A documentação foi registrada em um auto de busca e apreensão produzido pela PF, que também identificou a apreensão de um fuzil calibre 5,56 usado por Jefferson para atirar nos policiais e de uma pistola 9mm. Junto ao fuzil, a PF encontrou 2 carregadores com 59 cartuchos. Na ação também foram apreendidos itens como o passaporte e o aparelho celular de Roberto Jefferson e dentro da residência foram encontradas diversas caixas de cartuchos para armas dos mais diversos calibres. A Polícia Federal também encontrou 2 armas de brinquedo, sendo elas uma pistola e um fuzil e 2 coletes à prova de bala. Do lado de fora, foram apreendidos 24 fragmentos de granada que estavam espalhados na rua em frente à casa. O auto de apreensão indica que esses fragmentos são provenientes dos 2 artefatos arremessados por Jefferson contra os policiais. O ex-deputado federal passou a primeira noite no complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio, após a prisão no domingo. Ele está em uma cela individual e comeu a mesma refeição dos outros detentos, que é arroz, feijão, purê de abóbora e bife. No documento prestado à Polícia Federal, Roberto Jefferson afirmou que não teve em nenhum momento intenção de matar os policiais. Mas os laudos e os depoimentos dos agentes feridos por ele mostram outro cenário. Uma agente ficou com um estilhaço de granada no quadril e um delegado disse ter ficado com 2 fragmentos, possivelmente de estilhaço, no crânio. E começou hoje uma norma que garante que nenhum eleitor seja preso ou detido. Nós estamos falando da imunidade eleitoral, que passou a valer desta terça e termina 48 horas após o segundo turno das eleições. O objetivo é garantir que não ocorram abusos que comprometam o processo eleitoral, como perseguições políticas ou prisões que afastem os candidatos de suas campanhas. A medida não vale apenas para os casos de flagrante ou sentença criminal por crime inafiançável. O Brasil ultrapassou a Rússia e se tornou o 3º país com mais mulheres presas no mundo. Em 20 anos, o número aumentou mais de 60%. Com um aumento desproporcional e espantoso, o Brasil bateu a marca das 42 mil mulheres presas. A lista é encabeçada pelos Estados Unidos, que contam com 211 mil,
e a China, com 145 mil mulheres atrás das grades. Os dados foram apresentados por um levantamento global sobre mulheres presas realizada pelo Instituto de Pesquisa em Política Criminal e de Justiça da Faculdade de Londres. Segundo o estudo, a taxa de encarceramento feminino no Brasil, que nos anos 2000 era de 6 presas para cada 100 mil mulheres, agora é de 20. Os dados consideram tanto presas provisórias quanto condenadas. O documento britânico mostra ainda que no Brasil, 45% das mulheres encarceradas são presas provisórias. Outro dado preocupante foi revelado em 2018 pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Das 42 mil mulheres que têm sua liberdade privada, 74% são mães e 56% têm 2 ou mais filhos. Depois que a Justiça passou a efetuar a prisão preventiva automática nos casos de acusações de crimes ligados às drogas, explica a disparada no aumento dos números, já que o estudo demonstrou que as mulheres presas têm históricos anteriores de traumas, problemas de saúde mental, desamparo, abuso de drogas ou álcool e violência doméstica. E veja a seguir, a arrecadação de impostos bateu recorde em setembro. E ainda, preço da gasolina voltou a subir nos postos de Mato Grosso do Sul. De cada 10 brasileiros, 6 já começaram a preparar a lista de intenção de compra para Black Friday, que acontece daqui exatamente um mês. E a tecnologia tem dominado a lista de pesquisa. Segundo dados da Google Brasil, os itens que mais estão sendo consultados são jogos, celulares e aparelhos de televisão. Na frente do ranking aparece os consoles de videogame com 86%, depois os celulares com 85% e os televisores com 83%. Na sequência estão as categorias de computadores, tablets e periféricos como teclados e mouses. O levantamento online foi feito entre os dias 3 e 7 de outubro com 500 brasileiros pela empresa Offerwise, a pedido da Google. Segundo os especialistas em negócios, a realização da Copa do Mundo de Futebol na semana de promoções vai alterar a demanda da Black Friday. Isso porque itens esportivos, de moda e alimentação podem ganhar mais destaques do que nos anos anteriores. A Black Friday ocorrerá oficialmente no dia 25 de novembro, mas semanas antes, algumas lojas já começam a realizar promoções para os consumidores. Depois de 2 meses com número negativo, a inflação medida pelo IPCA 15 fechou outubro em alta de 0,16%. E mais uma vez, o que segurou o indicador do IBGE, que é uma prévia do índice oficial do mês, foi o preço dos combustíveis. Se não fosse uma nova queda, o IPCA 15 seria 3 vezes maior. O que ficou mais caro para o consumidor foi o preço das roupas. Depois de uma longa trégua, o preço da gasolina voltou a subir nos postos de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. Apesar do reajuste, o valor segue entre os menores do país. Conforme o levantamento da FECombustíveis, a gasolina subiu 1,4% nas bombas na última semana, alta que interrompe um ciclo de 15 semanas consecutivas de queda. O motivo é única e exclusivamente devido ao preço do barril do petróleo internacional, que subiu de 84 para 95 dólares, devido que os países que compõem a OPEP, com medo da recessão que assola os grandes países da Europa, reduziram seus estoques. O aumento não teria relação com a Petrobras. Como não consegue atender todo o mercado interno, as distribuidoras são obrigadas a comprar produtos das distribuidoras importadoras, para não faltar combustível para as suas bases. Ou seja, essa compra complementar de produtos a preços internacionais provoca então aumento nas bombas. E há ainda outros fatores. Os preços da gasolina e do diesel são compostos por outros fatores, como, por exemplo, a adição do etanol e do biodiesel, que nem sempre são anunciados porque não são controlados pelo governo. Com isso, nas últimas semanas, tanto o etanol quanto o biocombustível também tiveram altas expressivas, o que ocasionou os devidos reajustes.
alta que não desagradou tanto assim a alguns. Ainda tá bom, mas deu uma aumentada sim. Mas que, obviamente, pegou de surpresa a maioria dos consumidores. Então o negócio tá ficando bom, vai volta para trás de novo, né? Aí fica difícil. Mesmo assim, Campo Grande continua com os menores preços de combustíveis do país entre as capitais. O ministro da Economia, Paulo Guedes, negou a intenção de acabar com deduções de saúde e educação no imposto de renda. A medida poderia representar uma economia de 30 bilhões de reais aos cofres públicos. Há 2 anos, um estudo que estimou o impacto fiscal caso a proposta fosse aprovada não teve a validação do Ministério da Economia. Atualmente, a lei não estabelece um teto para os descontos com as despesas médicas no imposto de renda da pessoa física. O limite para a dedução com educação é de R$ 3.561,50 por dependente. Paulo Guedes ressaltou que a prioridade da equipe econômica sempre foi contribuir com a classe média e que o aumento da faixa de isenção para R$ 2.500 faz parte desse esforço. De acordo com o ministro da Economia, a pasta tem estudos para diminuir a desigualdade social no país, com a criação de um fundo de reconstrução nacional. Uma das ideias em estudos, segundo ele, seria a venda de contratos de partilha geridos pela empresa estatal de petróleo SA, o que renderia 380 bilhões de reais aos cofres públicos para investir em medidas sociais. O Fundo de Reconstrução Nacional teria por objetivo recompor a capacidade de investimentos públicos, tais como a retomada do Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza. O país bateu novo recorde na arrecadação de impostos. Em setembro foram 166 bilhões de reais, 4% a mais do que no mesmo período do ano passado e o melhor resultado dos últimos 28 anos. Desde janeiro já entraram no caixa do governo mais de 1 trilhão e 600 bilhões de reais. Os maiores pagadores foram as pessoas físicas, com o imposto de renda, e as pessoas jurídicas, também com o IR e a contribuição sobre o lucro. Em meio à expectativa de que o Banco Central dos Estados Unidos possa desacelerar o ritmo de aumento da taxa de juros do país, o dólar fechou em leve alta nesta terça-feira, de 0,29%, cotado em R$ 5,31 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em queda de 1,20% aos 114.625 pontos. E os Correios realizaram um leilão com mais de 41 mil itens que variavam desde materiais de escritório até peças de automóveis. Dos 10 lotes disponíveis, 5 foram adquiridos por pessoas físicas por valores que variavam de R$ 6.500 até R$ 57.000. O lote mais disputado e cobiçado de aparelhos celulares teve a sua licitação cancelada, mas o motivo do cancelamento não foi divulgado pela empresa. O lote de vestuários foi o maior arremate do site, pelo valor de R$ 82.000. Quem deu o lance foi uma empresa de comércio de atacado e varejo, especializada na venda de produtos adquiridos em leilões promovidos pelo governo federal. Já o lote, que continha mais de 5 mil utensílios do lar, foi arrematado por R$ 51.400. O de bijuterias, por mais R$ 27.000. E o lote de produtos de informática saiu por mais de R$ 65.000. O Senado aprovou hoje que as empresas privadas comprem e comercializem vacinas contra a Covid. A medida aprovada no começo do ano já permitia a compra, que aconteceu em vários casos. Mas não havia repasse, porque havia necessidade do voto dos senadores para que os imunizantes possam, a partir de agora, serem negociados com os interessados. Alunos da Escola do Serviço Social da Indústria de Feira de Santana, cidade a 100 quilômetros de Salvador, conquistaram 2 premiações na etapa nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica, que aconteceu no último fim de semana em São Paulo. Os estudantes programaram robôs para realizarem de forma autônoma o resgate de vítimas de um desastre. Na modalidade prática virtual da competição, a equipe Eledix, da Escola SESI José Carvalho, ficou em 3º lugar e recebeu a medalha de bronze.
Já na modalidade presencial, a equipe Cronos recebeu o Prêmio de Responsabilidade Social e Divulgação Científica. O grupo já era vencedor da seletiva estadual realizada em agosto em Salvador. Os robôs atuam de forma autônoma sem o uso de controles remotos e podem fazer parte das tecnologias do futuro para mudar para melhor a vida da humanidade. As feiras realizadas pelo mundo afora servem para os estudantes exporem seus talentos e capacidade para o desenvolvimento de tecnologias. O mundo vive sua primeira crise de energia global. Em uma cidade da Grécia, por exemplo, a prefeitura está realizando a distribuição de lenha para que a população possa se aquecer no inverno sem depender da energia. A declaração do chefe da Agência Internacional de Energia, Fatih Birol, mostra que a dificuldade na produção dos mercados de gás natural liquefeito em todo o mundo e a redução do fornecimento de grandes produtores de petróleo colocaram o mundo inteiro nessa situação. Parte disso se deve ao aumento das importações de GNL para a Europa em meio à crise da Ucrânia. O aumento dos preços globais de várias fontes de energia, incluindo petróleo, gás natural e carvão, estão prejudicando os consumidores, ao mesmo tempo em que eles já lidam com a crescente inflação de alimentos e serviços. Os altos preços e a possibilidade de um racionamento de energia ligaram um alerta para os consumidores europeus, que se preparam para entrar no inverno no hemisfério norte. A situação é tão complicada que autoridades políticas de uma cidade da Grécia, a cerca de 20 quilômetros do centro de Atenas, começaram a distribuir lenha gratuita para os seus habitantes, para ajudar a enfrentar o frio. A iniciativa da prefeitura de Glifada começou 15 dias atrás, com a distribuição 2 vezes por semana. Pelo menos 3.000 famílias da cidade já foram beneficiadas e 14.000 pessoas se inscreveram por meio de uma plataforma criada pela prefeitura da cidade. Os preços do gás natural aumentaram 332% no mês passado e com a chegada iminente do inverno, muitos gregos temem não conseguir aquecer suas casas. Além da crise de energia, o país está há 6 meses sofrendo com uma inflação que supera os 10%. Uma empresa norte-americana planeja construir e pôr 250 táxis aéreos elétricos no mercado até 2025. A líder do segmento de elétricas de decolagem e pouso verticais disse que pretende aumentar sua produção e se consolidar no mercado até chegar a produzir 2.000 aeronaves por ano. A ideia inicial é que a aeronave seja liberada para voos com 4 passageiros além do piloto até o ano de 2024. No momento, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos está em processo de elaboração de regras para a certificação dessas aeronaves. Uma vez certificada, a aeronave elétrica de decolagem e aterrissagem vertical da startup com sede na Califórnia competirá com dezenas de outros desenvolvedores de aeronaves. Apesar do otimismo, o setor ainda enfrenta alguns desafios para conseguir a liberação para voar, como, por exemplo, o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de tráfego aéreo adequado e melhorias na tecnologia de baterias. E veja a seguir, multa para quem não vota é baixa, mas falta às urnas poderá dar trabalho. E também, Rei Charles III oficializa Rishi Sunak como novo primeiro-ministro do Reino Unido. O voto no Brasil é obrigatório, portanto, quem está apto a votar, mas não comparece às urnas e nem apresenta justificativa para a ausência, tem que pagar multa. Mas alguns probleminhas podem acontecer lá na frente. A repórter Maria Clara Leite conta quais são eles. A multa para quem não vota nem justifica o não comparecimento às urnas é de R$ 3,51. Só que muito pior do que a multa são as consequências sofridas por quem não regulariza a situação do título. Olha só, depois de 3 eleições sem votar, sem justificar e sem pagar a multa, o cidadão tem o título cancelado e é impedido de obter passaporte ou carteira de identidade, não pode receber salários de empregos públicos e é proibido até de obter alguns tipos de empréstimos. Então é muito importante quitar a dívida. Para isso, primeiro é preciso entrar no site
tse.jus.br/eleitor e rolar a página para baixo, onde é encontrada a opção quitação de multas. Nesse link aí há todas as informações que a pessoa precisa saber. E lá embaixo, na mesma tela, estão os campos que precisam ser preenchidos para a consulta de débitos. Ao preencher esses dados, o eleitor acessa a página onde vai emitir uma guia de recolhimento da União para então efetuar o pagamento da multa via boleto no Banco do Brasil, por Pix na própria conta bancária virtual ou por cartão de crédito via Mercado Pago ou PicPay. Bem, agora a gente tem o segundo turno das eleições neste domingo e para não ter que pagar essa multa, é importante justificar a ausência caso não possa comparecer às urnas nessa data. Portanto, lá no mesmo site, no tse.jus.br/eleitor, existe a opção Justificativa Eleitoral, onde é possível imprimir o formulário a ser preenchido e entregue nas mesas receptoras de votos ou de justificativas nos locais divulgados pelos tribunais regionais eleitorais e pelos cartórios eleitorais, que podem ser consultados nessa mesma página. Lembrando que a obrigatoriedade do voto vale para quem tem entre 18 e 59 anos. Já para quem é menor de idade ou para quem tem 60 anos ou mais, o voto é facultativo. A RIT está de olho na urna e nesta reta final da campanha eleitoral, nesta terça-feira, o candidato à presidência Jair Bolsonaro do PL foi ao Nordeste. Já o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, ficou em São Paulo. Os detalhes com Jaqueline Fonseca. O presidente da República, Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, cumpriu agenda na Bahia nesta terça-feira. No início da tarde, realizou comício em Guanambi e, no fim do dia, se encontrou com empresários e apoiadores no município de Barreiras. Já o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, ficou em São Paulo. No início do dia, deu entrevista para uma rádio e, à noite, participou de live para apresentação de propostas. De Brasília, Jaqueline Fonseca. Os prefeitos e governadores não poderão diminuir a frota de ônibus no domingo de eleição. A medida foi aprovada agora à noite pelo Tribunal Superior Eleitoral. Todas as capitais brasileiras, incluindo o Distrito Federal, já haviam anunciado que vão liberar as catracas para os passageiros. Apenas Rio Branco, no Acre, terá tarifa zero somente na viagem de volta, para quem apresentar o comprovante de votação. Rishi Sunak foi nomeado hoje pelo rei Charles III como novo primeiro-ministro do Reino Unido. O conservador é o terceiro no cargo este ano, após a renúncia de Boris Johnson e de Liz Truss, que ficou pouco mais de um mês no poder. Rishi Sunak se encontrou com o rei Charles III e recebeu a missão de formar um novo governo. Já na condição de líder britânico, o terceiro em menos de um ano, Sunak fez seu primeiro discurso na sede do governo. Ele garantiu que vai unir o país com ações e não com palavras. E agradeceu a ex-primeira-ministra Liz Truss. Quero prestar homenagem à minha antecessora Liz Truss. Ela não estava errada em querer melhorar o crescimento deste país. É um objetivo nobre. Eu admirava a sua forma implacável de criar mudanças, mas alguns erros foram cometidos. Mais cedo, a ex-premier se pronunciou ao deixar a sede do governo britânico. Foi uma grande honra ser primeira-ministra deste país, em particular liderar a nação de luto pela morte de Sua Majestade, a rainha, após 70 anos de serviço, e acolhendo a ascensão de Sua Majestade, o rei Charles III. Rishi Sunak, de 42 anos, neto de imigrantes indianos, chega ao poder em um momento muito difícil. O Reino Unido tem a pior inflação em 40 anos e enfrenta uma crise energética agravada pela guerra na Ucrânia. Apesar da pressão dos partidos de oposição, Sunak descartou a antecipação de eleições gerais, que está marcada para janeiro de 2025. A União Europeia está desenvolvendo um plano Marshall para a reconstrução da Ucrânia. A ideia dos líderes europeus é a mesma idealizada pelos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, que visava ajudar na reconstrução dos países da Europa devastados. Na época, o plano garantiu uma quantia de 18 bilhões de dólares aos europeus.
Dinheiro utilizado para a reconstrução de edificações e indústrias, importação de alimentos e mercadorias industrializadas. O projeto para ajudar a Ucrânia ainda está sendo construído e pretende garantir a sua recuperação nas próximas décadas. Os líderes da Comissão Europeia ressaltaram que o país precisa de dinheiro nesse momento para conseguir recuperar os ataques da Rússia, principalmente as suas infraestruturas de energia, visando o inverno do país. O chanceler alemão Olaf Scholz disse que a reconstrução da Ucrânia seria uma tarefa para as próximas gerações. Abre aspas. As casas e estradas destruídas precisam ser reconstruídas. As empresas industriais reparadas. Essa é uma tarefa para as próximas gerações. Fecha aspas. Já a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que é do interesse da Ucrânia declarar os investimentos necessários para a reconstrução do país e assim dar mais um passo para a sua adesão na União Europeia. Segundo a Ucrânia, são necessários 750 bilhões de dólares para reparar os danos causados pela guerra, que custou milhares de vidas e destruiu casas, hospitais, escolas, fábricas e separou famílias. Por videoconferência, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou que o país precisa de uma ajuda rápida neste momento. Além disso, Zelensky disse que já elaborou um plano de recuperação rápida para o país, que custará 17 bilhões de dólares até o momento. Também nesta terça-feira, o presidente alemão realizou uma visita a Kiev. Em seu encontro com Zelensky, ele disse que a Alemanha não reconhecerá a anexação russa de territórios ucranianos e declarou o seu apoio total ao país invadido. Um mês depois de ter vencido as eleições, a nova primeira-ministra italiana Giorgia Meloni fez um discurso no parlamento e negou proximidade ou simpatia com o fascismo. Meloni garantiu que o país vai apoiar a Ucrânia e continuar parceiro da OTAN. Ela prometeu que o novo governo, o mais à direita no país desde a Segunda Guerra Mundial, não vai se desviar 1 centímetro dos valores democráticos e vai lutar contra qualquer forma de racismo, antissemitismo, violência política e discriminação. Nunca senti simpatia ou proximidade de regimes antidemocráticos, qualquer regime, entre eles o fascismo. Assim como sempre considerei as leis raciais de 1938 o ponto mais baixo da história italiana, uma vergonha que vai marcar nosso povo para sempre. As falas foram feitas durante um discurso no parlamento, no qual Meloni tentou acabar com as dúvidas sobre a militância desde a juventude nos movimentos fundados por herdeiros do fascismo. Ela também mencionou as mulheres que marcaram a história da Itália, da jornalista Oriana Fallaci até a líder antifascista Tina Anselmi. Também disse que pretende frear as saídas ilegais de imigrantes da África para a península. Um tribunal russo decidiu hoje manter a pena para a jogadora de basquete americana Brittney Griner, que foi condenada a 9 anos de prisão por tráfico de drogas. O tribunal optou por não alterar a decisão emitida em agosto contra a atleta, mas os dias que Griner passou detida desde sua prisão em fevereiro contarão como 1 dia e meio de pena cumprida. Espero realmente que o tribunal ajuste esta sentença, porque tem sido muito estressante e traumatizante para o meu estado mental e psicológico ficar longe da minha família e não estou podendo me comunicar. Griner, de 32 anos, afirmou que não entende a gravidade de sua pena e afirmou que outras pessoas são condenadas a menos tempo do que ela por delitos mais graves. O governo dos Estados Unidos classifica o processo como uma farsa e pediu a libertação imediata da atleta. Ela reconheceu que carregava a substância, mas alegou que usava o produto como medicamento nos Estados Unidos de forma legal. A passagem de um ciclone na região sul de Bangladesh provocou 16 mortes e forçou a evacuação de mais de 1 milhão de pessoas. Muitas das vítimas morreram na queda de árvores e 2 no naufrágio de um barco no rio Jamuna. O ciclone atingiu a ilha de Bola antes de ser rebaixado para depressão na manhã desta terça e avançar para o estado indiano de Meghalaya. Na região de Barisal, a mais afetada, as fortes chuvas e os ventos destruíram uma grande área de plantação. Na capital Dhaka, que fica a centenas de quilômetros da área mais afetada, o vento derrubou várias árvores. Quase 10 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica em 15 distritos costeiros.
Bangladesh, com uma população de 170 milhões de habitantes, é um dos países mais afetados pelos fenômenos meteorológicos extremos desde o início do século XXI. Cientistas alertam que as mudanças climáticas devem tornar os ciclones mais intensos e mais frequentes nos países do sul da Ásia. Apesar disso, os procedimentos de evacuação das áreas afetadas também melhoraram graças às previsões meteorológicas mais precisas. E a seguir, censo do IBGE está atrasado, com metade do serviço feito em apenas 8 estados brasileiros. E no Dia Internacional do Macarrão, o brasileiro, que em média consome 6 quilos de massa por ano, dá show na mesa e no fogão. De acordo com informações divulgadas pelo IBGE, só 8 das 27 unidades da federação já concluíram a coleta das informações em mais de 50% dos setores do Censo Demográfico 2022. As entrevistas do levantamento começaram no dia 1º de agosto, após 2 anos de atraso. O IBGE planejava o término para outubro, mas teve de ampliar o prazo até o início de dezembro diante das dificuldades para contratar e manter os recenseadores em campo. Esses trabalhadores temporários enfrentam recusas de parte da população em responder aos questionários. Fake news sobre o censo e até ameaças contra os profissionais adicionam obstáculos ao avanço da coleta. Sergipe é o estado com maior percentual de setores concluídos até agora, com 62,2%. Outros 33,6% estavam com a coleta em andamento e apenas 4,3% ainda não tinham iniciado essa etapa. O Piauí vem na sequência, seguido do Maranhão, Amazonas e Mato Grosso. Outros estados brasileiros estão com menos de 50% das coletas realizadas. O censo é o levantamento mais detalhado sobre as características demográficas e socioeconômicas da população do Brasil. A intenção do IBGE é visitar os cerca de 75 milhões de domicílios espalhados pelo país. Os dados apurados funcionam como base para uma série de políticas públicas. As estatísticas balizam, por exemplo, os repasses do Fundo de Participação dos Municípios, fonte de recurso das prefeituras. Com o objetivo de concluir a coleta, o IBGE estimula o trabalho de recenseadores e de sua equipe de técnicos durante os feriados das próximas semanas. A proposta, porém, gerou queixas entre servidores. Inicialmente, o censo estava previsto para 2020, mas foi adiado em razão do início da pandemia. A pesquisa teve novo adiamento em 2021 devido ao corte de verba pelo governo federal. Durante a pesquisa, recenseadores protestaram por conta da demora na liberação de pagamentos e até ameaçaram greve. O IBGE já indicou que essa situação passou por ajustes. A previsão de concluir o censo até dezembro segue em vigor, de acordo com o órgão. Uma caminhada movimentou o centro de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, como um novo alerta sobre a prevenção ao câncer de mama. Faz 2 meses que a cabeleireira Emily fez cirurgia de mastectomia. Com esvaziamento axilar. Primeira paciente do projeto Casa Rosa, se mudou de São Gabriel do Oeste para Campo Grande após o diagnóstico de câncer em novembro do ano passado. Ainda está em tratamento, mas já voltou a fazer muitas coisas que gosta. Provas de corrida de rua, já participei na minha primeira prova, com 40 dias da cirurgia já estava participando num percurso de 7 km. Já Elisa descobriu a doença em estágio avançado. A confirmação ocorreu há 5 meses, mas bem antes ela havia notado algo diferente nos seios, só que em meio à pandemia não deu muita bola. Eu sou paciente SUS e eu tive que esperar a pandemia, que foi um caos na saúde, a amenizar para eu conseguir uma consulta com um mastologista. Outras mulheres que tiveram câncer de mama, familiares, amigos e pessoas ligadas à prevenção e ao tratamento da doença participaram da Caminhada pela Vida do projeto Casa Rosa. Uma forma de estimular hábitos saudáveis e lembrar que quanto antes o câncer for detectado, as chances de cura são maiores.
Quando diagnosticamos tumores abaixo de 2 centímetros, as chances de cura são maiores do que 90% a 95%. O médico mastologista e vereador na capital, Vitor Rocha, é o idealizador do projeto que zerou a fila de espera por consulta com mastologista. Nós já tivemos mais de 3.400 atendimentos, entre primeiras consultas e retornos. Mais de 1.000 exames de ultrassonografia, mais de 500 mamografias, 460 biópsias de mamas e fizemos o diagnóstico de 50 casos de câncer de mama de maneira precoce. O projeto Casa Rosa funciona na Rua Cândido Mariano, número 509, no ambulatório da maternidade Cândido Mariano. Os atendimentos são feitos pelo SUS, sempre às quintas e sextas-feiras, no período da tarde. Receber o diagnóstico de câncer não é uma sentença de morte. Eu falo que, pelo contrário, é uma sentença da vida, porque é quando a gente se depara com a possibilidade de morte que a gente entende a vida. Vamos agora então falar sobre o Banco Mundial, que divulgou um relatório que defende que os governos e a comunidade internacional realizem investimentos na prevenção para controlar doenças e evitar que se tornem pandemias, deixando de lado a abordagem baseada em contenção e controle após o surgimento de uma doença. De acordo com o Banco Mundial, 75% das doenças infecciosas emergentes resultaram do maior contato entre animais e pessoas, provocando mais de 1 bilhão de contaminações em humanos e mais de 1 milhão de mortes a cada ano, intensificado ainda pelo maior movimento de pessoas e bens pelo mundo, fazendo essas doenças se espalharem. O relatório estima que os custos de prevenção na iniciativa Uma Saúde seriam entre 10 bilhões e 300 milhões de dólares e 11 bilhões e meio de dólares ao ano. Se comparado ao custo para gerenciar pandemias, seria em torno de 30 bilhões e 100 milhões de reais ao ano. Isso significa que os custos seriam menos de 1% dos gastos com a Covid-19 em 2020, por exemplo, quando a economia global contraiu 4,3%, ou cerca de 3 trilhões e 600 bilhões de dólares em bens, serviços e outras produções perdidas. Um novo levantamento mostrou que os brasileiros contam com um alto nível de interação entre si. Mas, se comparado com o meio virtual, o cenário é bem diferente. A pesquisa, nomeada de O Estado das Conexões Sociais, realizada por uma empresa global de análise e consultoria, em colaboração com a Meta, mostra que a maneira como nos conectamos uns com os outros está mudando e a forma como nos sentimos em relação a isso também. O estudo aconteceu entre abril e junho deste ano e entrevistou cerca de 2.000 pessoas com mais de 15 anos, em países como o Brasil, o Egito, os Estados Unidos, a França, a Índia, a Indonésia e também no México. De acordo com os pesquisadores, esses países foram escolhidos por representarem diversidades étnicas e culturais. O resultado mostrou que as pessoas estão criando e mantendo conexões sentimentais, principalmente pelas redes sociais, mas perdendo a conexão da realidade. Entre os 7 países pesquisados, o Brasil foi o que registrou os menores índices de sensação de conexão entre amigos e familiares, de somente 53%. No Egito, por exemplo, essa taxa chegou a 87%. A pesquisa também percebeu que os jovens brasileiros mantêm um grande número de interações diárias de forma física e virtual, mas se sentem mais solitários do que pessoas com 65 anos ou mais. A população idosa, por menor que seja o seu contato diário com amigos e familiares, tem mais qualidade nas suas relações. Os resultados mostram que a forma como o ser humano está mantendo suas conexões mudou bastante nos últimos anos. Se antes as chamadas telefônicas eram responsáveis por toda essa troca, hoje, os canais digitais assumem o protagonismo. Além disso, quem utiliza as redes sociais está mais aberto a outros meios de interação. O próximo passo do estudo é cruzar esses dados obtidos para compreender como essas conexões se dão a nível mundial.
Faltam 26 dias para a Copa do Mundo. E hoje, no Boletim Esquenta Qatar 2022, Leonardo Félix fala da seleção marroquina, um time que vai representar a África no Mundial. Olá, pessoal. Este é o Esquenta Qatar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Hoje vamos falar da seleção de Marrocos. A equipe africana se classificou sem grandes sustos nas eliminatórias, mas corre o risco de ir para o Mundial sem dois de seus principais jogadores. O lateral Marzaoui, do Ajax, e o meia Ziyech, do Chelsea, que entraram em atrito com a comissão técnica. Por outro lado, Marrocos ganhou um reforço de última hora. A FIFA acatou o pedido do atacante Munir em atuar pela seleção do país de origem do pai. A antiga promessa do Barcelona, hoje no Sevilha, deve ser o principal nome da equipe. Outro destaque é Hakimi, do PSG. O Marrocos está no grupo F, com a Bélgica, Canadá e Croácia. É isso aí, faltam 26 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. E como hoje ainda é o Dia Mundial do Macarrão, nada melhor do que primeiro lembrar que o brasileiro consome em média 6 quilos do alimento por ano. Depois da estatística, melhor partir para o fogão ou para a mesa, tanto faz. A repórter Maria Clara Leite mostra e leva a gente até lá. Ovos e farinha. Os ingredientes são muito simples e são os mesmos para os mais diversos tipos de massas. O que a gente encontra hoje no mercado? Geralmente as massas secas, porque ela tem um shelf life, uma validade muito maior, né? E é muito mais fácil você encontrar nos supermercados. E econômico. E econômico. Porém, a massa fresca também ela é econômica, mas você tem que ter hoje um certo equipamento para poder fazer o espaguete. Fresca ou seca, o chefe explica que o segredo de uma boa massa está mesmo no cozimento. A massa fresca, ela é muito mais rápido quando a gente vai cozinhar. É questão de 5 minutos no máximo, ela está pronta ao dente. Mas não é só o tempo que conta, não. Existe uma regra que é 1110. O que significa isso? 1 litro de água para 100 ml de massa e 10 gramas de sal. E o toque especial é soltar bem o macarrão com o garfo. Essa é a dica que a família italiana do chefe Francesco, mais conhecido como Tito, carrega por gerações. Segundo historiadores, pratos à base de massa surgiram séculos antes de Cristo. Mas alguns estudiosos dizem que o macarrão foi criado pelos chineses e da China levado pelo explorador Marco Polo à Itália, onde foi aprimorado até chegar ao jeitinho que se conhece hoje. Os italianos apropriaram e difundiram para o mundo inteiro. Inclusive ao Brasil, onde teria surgido após a chegada de imigrantes italianos, entre eles os avós do chefe. Minha referência de pequeno é sempre em volta da mesa, com a minha avó principalmente preparando molhos, né, todo domingo, molhos diferentes, e aquele prato de massa farta, onde reunia todo mundo, onde tinha sempre um bom papo, uma boa conversa, muitas risadas, brincadeiras. Eu acho que a massa tem um pouco disso aí também, de reunir a família, por ser um prato barato, gostoso e acessível a todo mundo. A família do Tito é fundadora e proprietária dessa cantina italiana existente há mais de 60 anos. E é claro que ele começou a aprender os macetes da cozinha italiana ainda na infância. E agora ele conta pra gente outro segredo de uma boa massa: o molho, que é o que dá o sabor ao prato. Anote aí a receita: 300 gramas de tomate cereja, pimenta do reino, orégano, sal, manjericão fresco e alho. Tudo a gosto. Vou colocar um pouquinho de azeite agora. Vou colocar o alho para dar uma puxada. Deixa ele pegar bastante o sabor, o azeite desse alho.
Deu uma douradinha de leve, a gente já acrescenta os tomatinhos. Depois já coloca o sal, pimenta do reino, orégano e o manjericão. Deixa o tomate cozinhar um pouco até incorporar bem os sabores. E depois acrescenta um novo ingrediente: manteiga ou vinho. Praticamente quando evaporar, o molho vai estar pronto. Agora o chefe monta 2 opções com os mesmos ingredientes. Isso aqui é bom para você fazer, ó, no domingão, bem informal, ó. A montagem dele bem aquele prato de domingo, simples e gostoso, ó. A gente põe agora os tomatinhos em cima. A gente pode colocar umas folhinhas de rúcula. Eu sempre tiro o cabo. A gente vai acrescentar um pouco da stracciatella, bem no meio aqui, ó. Finaliza com um bom azeite por cima. E um pouquinho de pimenta do reino. Um prato perfeito para aquele almoço farto de família. A outra montagem é indicada para aquele encontro mais especial. Mas ambos os pratos com o mesmo sabor, a mesma delicadeza e o mesmo capricho. E chegou a hora mais esperada, a hora de degustar essa delícia. Fica aí a dica, então, desse prato simples, ao mesmo tempo sofisticado e que serve para todas as ocasiões. Tito, obrigada pela receita, obrigada pela recepção. Obrigado a vocês por nos prestigiarem e poder mostrar para o pessoal de casa como se faz uma bela pasta. Convido todos a vir comer com a gente aqui uma bela macarronada. É isso aí, bora degustar. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Uma boa noite, fique na paz.